Lucas 19, de 1 a 10. Assim diz a palavra do Senhor. Leamos todos o texto da Escritura. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Todos comigo, o 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Pai, fala poderosamente ao nosso coração nessa noite. Pai, nós não merecemos nada de Ti, Pai. Mas foi o Senhor, Pai, que nos trouxe aqui. Fala conosco poderosamente, Senhor. Dá-nos a bênção de termos um encontro vivo e pessoal contigo. E que a nossa vida seja marcada, grande Deus, por estes encontros maravilhosos com o Senhor. Que eles sejam transformadores para nós, ó Deus. Que eles orientem a nossa visão. Que eles submetam o nosso coração. E que eles nos encham de alegria. Ó Deus, venha ao nosso encontro com a Tua palavra. Nós não merecemos nada de Ti. É por pura graça do Senhor. Mas o Senhor está aqui. A presença do Senhor é perceptível. Então aquece o nosso peito, Pai. Abençoa a nossa vida e deixa-nos conhecer-te mais. Essa é a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Irmãos, quando eu era menino na igreja, se cantava um hino que dizia assim: nessa noite feliz, nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus aqui, nesse santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. O cântico é muito bonito. Só que quem marca o encontro não somos nós. Com a licença poética nós podemos cantá-lo, mas o encontro é marcado pelo nosso Deus. Não somos nós que marcamos a hora de nos encontrarmos com o Senhor. É Ele quem marca a hora e vem ao nosso encontro. E esse texto que nós lemos é uma prova real disso. Aqui nós encontramos o Senhor Jesus entrando em Jericó. Ele vai a Jerusalém para morrer na cruz, para pagar os nossos pecados. Mas passa em Jericó para curar o cego, filho de Timeu, e para salvar Zaqueu. Pastor, quem é Zaqueu? A Bíblia diz que ele é maioral dos publicanos e rico. Zaqueu, querido amigo e irmão, é um anãozinho de 1,50 m e é o chefe da máfia dos anões do orçamento de Jericó. Zaqueu, queridos amigos e irmãos, ele trabalha para os romanos. O povo judeu é escravo dos romanos. E os romanos cobram impostos e oprimem o povo de Deus. E alguns judeus resolveram trair o povo de Deus e se venderam para cobrar impostos para os romanos. Então os romanos dão a eles alguns soldados para que eles cobrem o valor estipulado que tem que pagar para Roma, e tudo que eles cobrarem além disso é deles.
Zaqueu não é somente um publicano qualquer. O texto diz que ele é o maioral dos publicanos. Por isso que eu brinquei que ele é o chefe da máfia dos anões do orçamento. Ele é o chefe de todos os publicanos da região de Jericó. Ele coordena a máfia. Ele é odiado pelos judeus. Zaqueu era um Al Capone da antiguidade. É como se quando Zaqueu passava na rua, o judeu cuspia no chão do outro lado. Zaqueu não podia entrar na sinagoga onde o povo de Deus se reunia para adorar, porque ele era um traidor do povo de Deus, um estelionatário, alguém odiado no meio do povo judeu. Mas Zaqueu fica sabendo que Jesus vai passar em Jericó. E o coração dele está muito curioso. Ele quer ver Jesus ainda que de longe. Ele não pode entrar no meio da multidão porque ele é baixinho e é odiado pela multidão. Então, se ele entrasse no meio da multidão, alguém ia dar um tapa nele. Sai daqui, seu ladrão! Ou dar um cascudo na cabeça dele. Então, querido amigo e irmão, ele fica imaginando como ele pode ver Jesus. E ele então sobe num sicômoro, numa figueira brava, talvez da altura dessa galeria aqui, para ver Jesus passar de longe. Zaqueu só acha que verá Jesus e nada vai acontecer com ele. Mas ele se engana, porque ainda que ele não soubesse, naquele dia o Senhor tinha marcado um encontro com Zaqueu. E ao olharmos para esse encontro que Zaqueu tem com Jesus, a minha sincera oração é que você que ouve a pregação da palavra nessa noite tenha um encontro vivo e pessoal com o Senhor Jesus. Se não teve, que esse encontro seja salvador para você. Se já teve, que seja um renovo do primeiro amor do seu coração e no seu relacionamento com o Senhor. Esse texto nos apresenta aqui as marcas de um encontro com Cristo. E a primeira marca de um encontro com Cristo que o texto nos apresenta é a soberania. Primeira marca de um encontro com Cristo é a soberania. Você já viu comigo que Zaqueu subiu ali naquela árvore, naquela figueira brava, naquele sicômoro, para ver quem era Jesus. E Jesus vem passando com toda a multidão à frente, atrás dele, e de repente ele para, olha para a figueira e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar em tua casa. Imaginem a perplexidade de Zaqueu. Ele nunca tinha visto Jesus. E Jesus já revela para ele que é o Deus onisciente de cara, quando chama pelo nome. Zaqueu, e lhe dá uma ordem: desce depressa, eu hoje vou ficar na sua casa. Jesus está no controle de toda a situação. Ele conhece Zaqueu, mesmo que Zaqueu não saiba. Ele é o dono de todas as coisas. E ele diz que vai hospedar-se na casa de Zaqueu naquele dia. A Bíblia diz que Zaqueu desceu depressa. Mas nós vemos aqui, em primeiro lugar, no texto nesta noite, que o encontro com Cristo Jesus é um encontro soberano. É Ele que resolve passar em Jericó. É Ele que vai no meio da multidão. É Ele que olha para Zaqueu que não espera e chama Zaqueu pelo nome e disse: Zaqueu, hoje eu vou entrar na sua casa. É Jesus que o faz soberanamente. Isso aqui, amado amigo e irmão, me lembra João 15,16, no qual o Senhor Jesus diz aos discípulos: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros. E vos designeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Não foi você quem escolheu o Senhor. Talvez você ache que foi. Mas você só creu em Jesus porque o Senhor te escolheu soberanamente antes da fundação do mundo. E eu queria dizer para você o seguinte: se Ele te salvou soberanamente, Ele controla a sua vida soberanamente. Irmãos, para mim, essa doutrina da soberania de Deus é uma doutrina tremendamente prática. Eu a tenho vivido durante todos esses anos de vida cristã e de ministério. Jesus diz que o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, assim não sabes de onde vem nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O Senhor regenera quem quer e leva para onde quer aquele que Ele salva. E eu vivi isso algumas vezes, irmãos, e tomo a licença de contar para vocês, quando eu era um jovem adolescente, pensando na minha vida,
Mudei para a capital do interior, querendo prestar concurso, querendo ganhar dinheiro, querendo ter uma vida de muita tranquilidade. E na minha igreja, na adolescência, diziam que eu ia ser pastor. E assim que começaram a dizer que eu ia ser pastor, eu dei um jeito de correr e mudar para Brasília. Eu falei, lá Deus não me acha. Lá eu prestei concurso, fui estudar no melhor colégio público da cidade de Brasília, passei em último lugar, mas entrei. E estava ali estudando e tentando fugir do Senhor, até que num dia de greve, daquelas greves públicas grandes, eu tive que voltar para a minha cidade. O pastor da nossa igreja tinha convidado um pastor que era missionário em Portugal, e aquele pastor pregou uma mensagem no texto da grande comissão, e eu fui flechado, meus irmãos e minhas irmãs, por meio daquela mensagem tão poderosa. Quando o pastor pregou a mensagem e chamou à frente aqueles que deveriam dedicar a sua vida a pregar o Evangelho, a ser uma bênção nas mãos de Cristo Jesus, eu agarrei no banco, no último lugar, e disse, eu não vou. Mas quando eu me dei conta, eu estava lá na frente, irmãos. E o meu pastor virou para mim e falou assim, não sei por que você estava resistindo. Eu já sabia que Deus tinha um chamado para a sua vida. Depois, quando me formei aqui no JMC, a mesma coisa, cheio de planos, cheio de sonhos. Já tinha visualizado, me formei com 21 anos, fui ordenado pastor, falei, não, vou pastorear, vou fazer meu mestrado com tal idade, meu doutorado com tal idade. De repente, chega um pastor dizendo que o Chile estava nos chamando. Eu falei, que boné Chile, o Brasil é muito grande, eu não tenho que mexer com o Chile, não. E de repente o senhor manda o presbítero lá do Chile. Eu sou muito pecador, irmãos, Deus tem que fazer assim comigo. Deus manda o presbítero lá do Chile, com a esposa dele, com a prima dele, vem reunir comigo aqui em São Paulo, para dizer que Deus estava nos chamando para o Chile. E nós passamos 7 anos ali, e foi a melhor coisa que aconteceu na nossa vida. Deus revitalizou a igreja que nós pastoreávamos, nossa equipe chegou a ser 10 pastores da IPB ali, plantamos 5 novas igrejas, revitalizamos 6, organizamos um seminário para a glória de Deus, formamos pastores chilenos e servimos naquele lugar. Depois Deus nos leva para Brasília. E no ano de 2013, o reverendo Vulmar, pastor da Igreja Presbiteriana Pioneira lá em Brasília, começou a dizer, o pessoal vai vir te buscar de São Paulo. Eu falei, você está louco, rapaz? Você está maluco? Eu vou morrer aqui em Brasília. O pessoal de São Paulo veio te buscar. Deus estava abençoando muito a nossa igreja. Eu falei assim para ele, para eu entender que eu tenho que ir para São Paulo, Deus é soberano e faz o que Ele quer, mas Ele vai ter que mandar uns presbíteros vir aqui atrás de mim. Eu falei, isso nunca vai acontecer. Pois na última semana de julho de 2016, foram a Brasília nossos presbíteros Cleverson e Ernesto, e me levaram para jantar no Abratio do Parque Shopping. E eu estou aqui. Quem manda na minha vida não sou eu. As coisas não acontecem do meu jeito. Eu não sou o dono da agenda. Eu só tenho que obedecer. Zaqueu achou que estava no controle. Ele não queria compromisso com Jesus. Ele só queria ver Jesus de longe. E talvez você ache que tem tudo debaixo do controle. Acha que as rédeas estão na sua mão. Mas de repente o Senhor Jesus fala, desça do seu projeto, desça do seu plano, desça do seu lugar de comodidade. Eu vou entrar na sua casa, eu vou mudar a sua vida. Louvado seja o Senhor. Talvez você fique meio desesperado. Meu Deus, o que vai acontecer agora? O Senhor não perdeu o controle de nada. Tudo está acontecendo do jeito que Ele quer, no tempo dEle, para a glória dEle. Então, submeta-se à soberania do Senhor. Descanse nele. Ele morreu na cruz para te salvar. Ele deu a vida por você. Ele te ama. Ontem nós ouvimos no sermão de manhã que Ele tem prazer em santificar você. Ele se deleita ao fazê-lo.
E ainda que você não queira, Ele vai operar no seu coração o querer e o realizar conforme a sua excelente e maravilhosa vontade. E se você resistir, ainda que você venha pela dor, mas o Senhor vai fazer o que Ele quiser na sua vida e Ele vai moldar você à imagem de Cristo Jesus. Então não esperneie, não reclame, não grite, não murmure, submeta-se. Diga assim: Senhor, eis-me aqui, faça na minha vida aquilo que o Senhor quiser. Que Deus te dê um coração submisso, amém, minha irmã? Que Deus nos dê um coração quebrantado e humilde. Que nós nos submetamos à vontade deste Deus maravilhoso, porque se Ele já deu Cristo na cruz para nos salvar, Ele vai cuidar de nós, ainda nas situações mais inusitadas que venhamos a enfrentar. Ainda que sejamos surpreendidos por sua soberania, Ele nunca nos deixará, jamais nos abandonará. Primeira marca do encontro com Cristo é soberania. Que você se submeta à soberania do Senhor e que o Senhor realize grandes coisas na sua vida, em nome de Jesus. Mas ao olharmos para o texto da palavra do Senhor nessa noite, Ele nos apresenta uma outra marca do encontro com Cristo. E a outra marca do encontro com Cristo que o texto nos apresenta é a satisfação. A outra marca do encontro com Cristo que o texto nos apresenta é a satisfação. O texto nos diz que o Senhor Jesus, lá no versículo 5, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Versículo 6 diz: Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Eu imagino o anãozinho agarrando assim no tronco da árvore, talvez correndo como uma coluna dessa assim, desceu correndo. Jesus lá em casa, que bênção maravilhosa! Isso, irmãos, é porque ao chamar Zaqueu, o Senhor já transformou o coração de Zaqueu imediatamente. A alegria dos céus entrou na vida de Zaqueu. A salvação entrou na vida dele. E ele, então, chamado pelo Senhor soberanamente, desce depressa daquela árvore, recebe a Jesus em casa, manda fazer um grande banquete, chama os seus amigos estelionatários, publicanos, colegas da máfia dos anões do orçamento, chama as prostitutas. O Filho de Deus está ali na casa dele, ele não pode perder a oportunidade de compartilhar aquela bênção. A alma dele é cheia de alegria e Jesus entra na casa dele, Jesus come a comida dele, Jesus prega a palavra na mesa dele, Jesus visita a casa daquele homem com uma erupção de alegria, porque o perdão de pecados entrou em sua vida e sua vida foi transformada pelo Senhor Jesus. Irmãos, no mês de março nós recebemos aqui a visita de um amado presbítero lá da Igreja Presbiteriana do Guará 2, jovem. Veio aqui, fez um domingo aqui de manhã e ia formar-se. No dia que pregou o pastor Vinícius Jordão aqui, ia participar da formatura da pós-graduação no Jumper. Mas esse moço, amados irmãos, foi convertido em nossa igreja de uma maneira muito maravilhosa no ano de 2012, se eu não me engano. Ele era um jovem muito religioso, muito ligado ao romanismo, era acólito do padre da Igreja Católica e fazia muitas boas obras, mas não tinha paz no seu coração. E veio se escandalizando com algumas posturas dos sacerdotes, e sua tia convidou para ir à igreja em que nós pastoreávamos, onde nós fazíamos um trabalho evangelístico chamado Simpósio de Evangelização. E o que fazíamos ali era o seguinte: durante 4 dias nós estudávamos os 5 solas da Reforma, com estudos bíblicos indutivos e uma aplicação evangelística. Então, cada dia um dos pastores dirigia uma das palestras. E eu falei no primeiro dia, naquele simpósio, eu sempre falava no último dia. Mas aquele simpósio eu fui falar no primeiro dia sobre sola Escritura. Então, era o primeiro dia só a Escritura, depois só a fé, depois só Cristo, depois só a Deus glória. E aí, então, querido amigo e irmão, naquele dia eu preguei sobre sola Escritura, e aí, quando eu termino, a igreja é cheia de visitantes, nós tínhamos mais de 50 pessoas visitando para fazer o curso, para se converter a Cristo, de repente esse moço levanta e pede a mão.
Levanta a mão e pede a palavra. Pastor, eu gostaria de falar. Eu falei assim, não, aqui não é assim não, aqui é a igreja presbiteriana. Aqui o cara não chega e fala, não. Ele, não, mas eu preciso falar. Eu falei, não, aqui não é assim não. Hã? Pode ficar tranquilo aí na sua. Pastor, por favor, eu preciso falar o que Deus fez na minha vida. Eu não vou poder vir amanhã. E eu preciso falar. Nós tínhamos falado sobre sola Escritura, irmão. E fizemos uma aplicação sobre Cristo. E aquele moço pediu a palavra e disse, eu entrei aqui hoje nessa igreja com o coração angustiado, mas eu quero dizer que a minha vida foi mudada, eu fui salvo, amanhã eu não posso vir porque eu tenho um compromisso de trabalho, mas eu vou vir para cá. A mulher dele estava lá com a filhinha mais velha, depois ele teve 2 filhos enquanto estava lá na igreja, né? E eu estou vindo para cá, e eu vou trazer minha mulher, eu vou trazer meus meninos, eu vou trazer minha mãe, e eu entreguei minha vida a Jesus essa noite. E o povo, amém, amém, amém. Eu olhando assim, eu pensei, esse homem é um doido, rapaz. Pois ele voltou no sábado, voltou no domingo, levou a mulher, levou os meninos. Eu batizei a família dele, batizei a mãe dele, levou a família. Hoje é um presbítero, um evangelista. Quando eu estava lá em Brasília, ele trabalhava no SERPRO, que cuida da área da computação do Ministério da Fazenda. Me levava para pregar no culto dos evangélicos ali, lotado de gente. Eu pregava pelo menos 2 vezes por semestre, distribuía a Bíblia, folheto, ajudava o necessitado, falava de Jesus. A alegria do céu tomou conta da vida daquele moço, que ele não conseguiu ficar calado. E não calou até hoje. Continua pregando o Evangelho de Jesus. Você tem desfrutado dessa alegria de Deus na sua vida? Você entende que a maior bênção que você já recebeu é a salvação? Você entende que você é perdoado? Que você é livre? Que nenhuma condenação há para você? Que, como lemos no primeiro versículo desta noite, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Você entende que o Senhor Jesus te arrancou das garras do diabo e trouxe você para o reino dele? Você entende que se Cristo entra em sua vida, todos os seus pecados são perdoados? Que você não tem dívida nenhuma no tribunal de Deus? Que de inimigo de Deus você é transformado em amigo de Deus? Em lugar de estar em guerra com Deus, agora você tem paz com Deus. Você é adotado como filho de Deus no tribunal de Deus. E agora a sua vida é cheia da presença do Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. Quando, irmãos, nós nos encontramos com Jesus, a alegria de estar com Ele sobrepuja todos os desafios que nós enfrentamos nessa vida. Esse Conexão mesmo, quantas vezes esse culto de segunda-feira, em que nós estamos aqui, não somos tantos assim, há muitos outros em casa, mas quantas vezes eu já cheguei aqui cansado, angustiado, e de repente eu abro a Bíblia com vocês, e Jesus se levanta do livro e faz o meu coração transbordar de alegria. Louvado seja o Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo-vos, alegrai-vos. Tire os olhos das circunstâncias. Pare de se preocupar com a maneira que as pessoas te tratam. Não seja uma vítima. Tire os olhos dos problemas. Todos temos problemas, os problemas vão continuar existindo, mas o Senhor te ama e deu a vida na cruz por você. E preste atenção, das mãos do Senhor Jesus, ninguém te arrebata. O Espírito dele habita em você. E a Bíblia diz que o fruto do Espírito é amor, alegria. Que o Senhor te encha de alegria nessa noite, meu irmão, amém? Que você entenda que você é a pessoa mais amada da terra. Que você custou o sangue do Filho eterno de Deus. Que você já tem um lugar garantido nos céus. Que ninguém tira você das mãos de Jesus. Que você não tem dívida nenhuma no tribunal de Deus. Você foi justificado pela fé. Você é de Jesus. Você não poderá deixá-lo. Ele nunca vai permitir
que você suma da presença dele. Toda a glória seja dada ao nome do Senhor. Que a alegria de Deus transborde no seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém! Que bênção é nos encontrarmos com Jesus. Você tem em sua vida as marcas do encontro com Cristo? Eu estou explodindo de alegria. Que legal pregar sobre isso e ficar desse jeito. Primeira marca do encontro com Cristo, amados irmãos, é soberania. Segunda marca é satisfação. Mas ao olharmos para o texto da palavra do Senhor, qual será a terceira marca de um encontro com Cristo? A terceira marca do encontro com Cristo é salvação. A primeira marca do encontro com Cristo é soberania. A segunda marca é satisfação. A terceira marca é salvação. Vamos ler versículos 7 a 10 responsivamente? Vamos lá? 7 a 10, responsivamente. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Os religiosos dos dias de Jesus não entenderam nada. Eles não sabiam analisar o seu coração à luz da lei. Eles criaram algumas tradições para interpretar a lei do Antigo Testamento. E porque eles obedeciam aquelas tradições, eles se achavam bons. Porque eles não comiam sem lavar pratos ou copos, porque eles tinham uma higiene estrita, porque eles jejuavam 2 vezes por semana, porque eles davam o dízimo de tudo aquilo que eles ganhavam, eles se achavam bons. Eles não achavam que eles eram pecadores. Pecadores eram aqueles estelionatários, as prostitutas, mas eles iam se salvar porque eles eram as melhores pessoas que existem. E não percebiam que isso revelava um orgulho subjacente em seus corações, que mostrava que eles estavam de fato longe de Deus e não tinham entendido o tamanho do seu pecado e caminhavam a passos largos para o inferno. Porque se achavam bons, se comparavam com os demais e julgavam os outros. Então Jesus está na casa de Zaqueu e eles começam a dizer: se esse aí fosse profeta mesmo, não se juntava com gente dessa laia. Como é que está fazendo na casa de um ladrão, de um estelionatário, de um cara de pau como esse? E como é que eles estão vendo tudo isso? Porque as casas, irmãos, naqueles dias tinham portas e janelas abertas. Elas só eram fechadas à noite, sendo carregadas. Então eles olhavam de fora, vendo Jesus comendo, dando risada, pregando para o pessoal na mesa, vivendo um momento de grande alegria. Então eles dizem: como é que ele se junta com essa classe de gente? Enquanto Jesus está pregando, e eles estão falando mal lá fora, Zaqueu se levanta e fala assim: Senhor, depois de ouvir o Senhor pregar, eu entendi que a alegria da minha vida não está no dinheiro. O Senhor é a alegria da minha vida. A salvação do Senhor. Eu estou pegando metade da minha fortuna. Zaqueu era muito rico, tinha roubado muito. Estou pegando metade da minha fortuna e estou dando para os pobres. De cara já abriu mão da metade de tudo quanto tinha. Irmãos, eu nunca vi ninguém fazer isso. E olha que eu já vi muita gente generosa dando grandes ofertas. Mas o poder do Evangelho foi tão grande na vida desse homem que ele resolveu abrir mão de metade dos seus bens. Mas se não bastasse tudo isso, querido amigo e irmão, o texto diz o seguinte: e ele diz: se em alguma coisa eu roubei alguém, ou seja, ele admite que roubou, eu restituo 4 vezes mais. A lei mandava restituir, querido amigo e irmão, 1/4 daquilo que você roubava. Então, se você roubava, você tinha que pagar o que roubou mais 25%. E aqui, querido amigo e irmão, o que Zaqueu está fazendo é algo inusitado. Demonstra que ele deixou de adorar o Deus dinheiro para adorar o verdadeiro Deus. Ele diz: eu estou pagando 400% a mais. Ele não só abre mão da sua fortuna, ele abre mão de
quase tudo quanto tem. Fica com aquilo que é basicamente para o seu sustento e da sua família. Ele disse, eu estou dando metade da fortuna para os pobres. Ele roubou muito. Então ele falou assim, então de quem eu roubei, eu estou pagando 400% a mais. A palavra de Deus mandava pagar 25% a mais. E ele pagou 400% a mais. Todo mundo fica perplexo com o milagre e a transformação que o Evangelho traz à vida daquele homem. Então Jesus, diante de tudo isso, querido amigo e irmão, diz para todos os que ali estão, hoje houve salvação nessa casa. Esse homem é filho de Abraão, é um eleito, é um filho da aliança, é um filho de Deus, está no pacto da graça. E ele diz, tudo isso aconteceu porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Que bênção maravilhosa, irmãos. É perceber que quando Jesus entra na vida de alguém, ele salva essa pessoa. Ele muda a disposição do coração dessa pessoa. Ele liberta essa pessoa da idolatria que a escravizava e a traz para o reino do Filho, do seu amor. Que bênção maravilhosa é perceber o poder da salvação na vida daqueles que conhecem a Jesus. Se você vê o livro de Atos, você vê o apóstolo Paulo contando pelo menos 3 vezes quem ele era antes de Cristo entrar na vida dele, um legalista judeu, fariseu, que procurava assassinar cristãos. Ele mostra como foi o encontro dele com Jesus, quando Jesus brilha a sua glória no caminho e o confronta, dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Revelando-se, dizendo, eu sou Jesus a quem tu persegues. Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. E quando Ananias resiste ter que batizar a Paulo, dizendo, Senhor, esse homem veio para cá para nos prender, Senhor. Como é que o Senhor manda eu batizar um homem desse? E Jesus fala assim, vai porque esse é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante gentios e reis e perante o povo de Israel, e eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. E Paulo foi transformado e a partir dali começou a pregar o Evangelho a toda criatura. O maior inimigo do cristianismo se tornou o maior discípulo de Cristo, quando o Evangelho entrou em sua vida e trouxe salvação para ele e transformou a sua casa. Mas para que você seja transformado, você precisa reconhecer que não está bem. No dia em que Jesus entrou na casa de outro publicano, Levi e Mateus, os fariseus também reclamavam dele. E ele disse assim, o problema de vocês é que vocês se acham sãos. Vocês precisam reconhecer a doença de vocês. Os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Se você é pecador, eu quero dizer que Jesus veio ao mundo por sua causa. Não há pecado tão sujo que Jesus não possa lavá-lo. Não há pecador tão perdido que Jesus não possa achá-lo. Não há pecador tão endurecido que Jesus não possa quebrantá-lo. Não há pecador tão distante que Jesus não vá buscá-lo. Não há pecador tão morto que Jesus não possa ressuscitá-lo. Não há pecador tão inveterado que Jesus não possa transformá-lo. Se Jesus entra em sua vida, você vai ser transformado. Você não vai viver mais nas práticas de outrora. A salvação vai entrar em sua casa e muitas pessoas vão ser impactadas com o que Ele fará em sua vida, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Nessa noite, o Senhor veio aqui ao nosso encontro para abençoar a nossa vida por meio da sua palavra. Ele sabe por que trouxe você aqui. Talvez você veio aqui porque alguém te convidou, você nem imaginava que estaria aqui hoje. Ou Deus te moveu para estar aqui. Eu quero dizer para você que o Senhor não abre mão de você. Ele quer você todinho para Ele. E Ele soberanamente vai conduzir todos os seus passos. Se a sua vida está dominada pela tristeza, Jesus que morreu na cruz perdoa todos os teus pecados.
Enche a tua vida de paz. Ele quer encher teu coração de alegria nessa noite. Mas Ele disse que não vai deixar você do jeito que você está. Ele trouxe você aqui para transformar a sua vida e para que o seu testemunho impacte a vida de muitos, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Hoje o Senhor veio ao seu encontro. Não perca a bênção de ter um novo momento em sua vida. Que o Senhor te abençoe soberanamente, enchendo o seu coração de alegria, te dando verdadeira salvação, transformando a sua vida e moldando você à imagem de Cristo Jesus.